Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Felipe Carvalho. Vamos para mais uma etapa do circuito brasileiro do Campeonato Mundial de Excel. Esse aqui aconteceu agora no mês passado, no mês de junho de 2024. Nesse daqui eu fiz 960 pontos, foi a minha melhor pontuação até agora. Talvez pelo fato de eu já estar classificado para as quartas de finais, acabou que não teve aquela pressão de ter que fazer uma boa pontuação e foi minha melhor pontuação. Vamos decorrer um pouquinho então aqui, discorrer um pouquinho sobre esse exercício, tá? Alguém anotou a placa? Nesse desafio, estaremos inseridos no mundo dos automóveis, placas, condutores e, infelizmente, infrações de trânsito. Para resolver as questões, será necessário consultar e relacionar 3 planilhas auxiliares que possuem as seguintes informações. Então, eu tenho aqui estados. Aqui, beleza. Tem código do estado, região e nome. Veículos. Tá bom? Para cada veículo, qual é o seu código. E temos também as infrações. Condutor, idade, placa, código do estado e código do modelo. Sobre as placas do veículo, teremos 2 modelos distintos apresentados ao lado que devem ser levados em consideração conforme solicitado para cada questão. Então, temos aqui o modelo antigo, tem um asterisco no meio, 1, 2, 3, 4, são 5 números e mais 4 letras. E o modelo novo são 3 números com 4 letras e 3 números. Ambas possuem sempre 10 dígitos. Toda posição L possuirá uma letra maiúscula e N um número de 1 a 9. Ok. Sobre os condutores, teremos letras maiúsculas representando motoristas com 18 anos ou mais, são os maiores de idade, e letras minúsculas representando de 14 a 17, menores de idade. Sim, nesse desafio fictício, os motoristas podem ser bem jovens, vale ressaltar. Então, temos as questões bônus. Vamos começar sempre aqui pela questão 1, ok? A qual marca pertence o código do modelo listado? Então, CL, conhecida, referência à marca Chevrolet Lambda. Então, ele quer saber o modelo do veículo pela placa. Esse daqui tá fácil. Igual para X. Procura esses caras aqui dentro dos modelos para trazer quais são as marcas. Beleza. Em qual estado pertence a placa do veículo listado? Então, com base na placa, ele quer saber o estado. A placa vai estar aqui em infrações. Ele tem só o código do estado. Vamos trazer o estado para cá. Igual X, procura esse código de estado. Dentro do estado, para trazer qual estado, e vou aproveitar e vou trazer a região também. Vai que depois a gente precisa dessa informação. Perfeito. Aqui está. Agora, igual proc x, procurar estas placas dentro das infrações para trazer quais são os estados. Tranquilo. Quantas infrações ocorreram no estado mencionado, cujas placas terminam com o código apresentado? Ou seja, de todas as infrações, 2 terminaram com a placa número 4 em Roraima. Vale lembrar que eu estou fazendo aqui... Ih, esqueci de iniciar o tempo. Não tem problema não, vamos diminuir aqui para 27, tirar 3 minutinhos. Valendo. Então, vamos lá. Vale lembrar que eu fiz aqui exatamente como eu fiz no dia da prova, tá? Então, para facilitar esta situação em específico, ele quer saber quantas placas nesse estado que terminam com esse dígito. De forma bem simples, tá? Eu vou colocar aqui, ó, último dígito, igual função direita aqui na placa.
ele já pegou qual que é o último dígito de cada uma das minhas placas, ok? Então, com base nesta informação, fica fácil, é só fazer uma contagem igual .cs, eu quero contar dentro desses estados todas as vezes que aparece esse estado e quero contar aqui dentro todas as vezes que aparecem este carinha aqui. 4, legal. Só replicar para todo mundo. Então, cada linha dessa representa uma infração. Se eu conto quantas vezes aparece o estado com aquele último dígito, automaticamente eu vou ter a quantidade de infrações, ok? Qual é a média de idade dos condutores da região apresentada que possui o veículo da marca apresentada? Ok, ele quer saber a média de idade para esta região, para esta marca. Nós já temos aqui a marca. Não. Então, vamos trazer aqui qual a marca, igual PROC-X, procura esse modelo aqui dentro dos veículos para trazer a marca. Perfeito. Então, ele quer saber qual que é a média da marca dentro de determinada região. A palavra região está com região, legal. Então, o mesmo processo que a gente fez antes, a gente fez um ponto 6, aqui eu vou fazer um média 6, onde eu quero tirar qual é a média de idade quando dentro da região for igual a esta região e quando dentro da marca for igual a esta marca. Aqui ele deu 38,17. Então, realizando a média dos condutores, aqui daria 32 nesse exemplo, ele arredondou para o número inteiro, o próximo número inteiro, ok? Então, você tem uma função no Excel chamada arredondar, ponto para, ponto cima, ponto e vírgula, 0, porque eu não quero nenhum dígito, é o próximo inteiro. Então, 39. Perfeito. Resolvido. Médio. Nível 5, médio. Repita a mesma lógica do 4, porém desconsidere todos os condutores com letras minúsculas. Ou seja, ele quer letra minúscula, lá no enunciado fala que letra minúscula são para menores de idade. Tá. Existe uma forma aqui bem simples de resolver isso. Eu vou copiar para cá, porque ele falou que é o mesmo do anterior, ok? Mas eu vou mostrar como eu fiz na prova. Eu criei aqui, ó, maioridade, a função exato, onde me diz o seguinte, ó, esse código de condutor, ele é exatamente igual texto 1 com texto 2. Um maiúsculo desse mesmo código. Ou seja, o que está aqui é igual a maiúscula dele, ele vai trazer verdadeira toda vez que for maiúsculo. Quando for minúsculo, ele traz falso. Foi desta maneira que eu fiz. E aí, aqui eu vou apenas acrescentar que ponto e vírgula, dentro desta coluna, eu quero tudo que for verdadeiro. Vale lembrar que verdadeiro e falso são critérios lógicos e não precisam estar entre aspas dentro de fórmulas e funções do Excel. Resolvido o problema. Daria para fazer aqui também, tá? Apenas para efeito de curiosidade. Esta foi a maneira que eu fiz. Vou desfazer. Eu poderia simplesmente fazer ponto e vírgula dentro de todas as minhas infrações. Eu tenho aqui, ó, as próprias idades, e entre aspas eu coloco maior ou igual a 18. Desta maneira, ele vai somar tudo que é maior ou igual a 18 anos. Funciona da mesma maneira, tá? Então, eu posso utilizar a função exato lá, que funciona, ou criando essa regra do maior ou igual a 18. Lembrando que na prova eu fiz com exatamente a opção do exato. E agora aqui começa a dar uma complicada. Nível 6.
precisamos calcular a pontuação de infração de cada uma das placas solicitadas. A pontuação de infração é calculada somando todos os dígitos numéricos presentes na placa. No entanto, se mais da metade dos dígitos for par, deveremos dobrar a pontuação final, caso contrário, manter a soma original. Então, aqui nós temos o número 1885258, que somados dá 32, beleza. Mas como a maioria dos dígitos, ou seja, 4 deles são pares, ele é dobrado. Legal. Como que eu fiz esse cara aqui no momento da prova, tá? Simplesmente, eu vou pegar este texto, vou extrair deste texto aqui uma sequência num caractere de X caracteres. Fecho aqui a sequência e de 1 em 1. O que isso quer dizer? Olha só, eu separei em caracteres cada um desses caras aqui, tá? Existem várias formas de você trazer somente os números daqui, tá? Mas a forma que eu usei especificamente na prova, se eu não me engano, foi... Vamos lá, primeiro eu coloquei aqui um let, onde eu vou colocar este cara aqui. Eu vou ter que dar um nome, que é a minha placa. G208, e aí aqui eu substituo tudo por placa. Legal. Então, a primeira coisa que eu fiz foi separar esses carinhas aqui. Desta maneira, perfeito. Continua dando a mesma coisa. Se eu não me engano, no dia da prova, o que eu fiz aqui foi... Vamos dar um nome para isso daqui, que é o TST. Esse é o texto que foi separado. E aí eu vou simplesmente pegar e fazer assim. Eu vou fazer paracol, onde eu vou pegar o meu novo texto menos menos, para transformar ele em número, tirar de texto, e vou ignorar tudo que for erro, porque toda vez que for um texto vai dar um erro. Então, dessa maneira, olha só, já tenho aqui todos os números. Agora ficou fácil. Temos que testar. Vamos começar a indentar aqui essa brincadeira. Então, deixa eu tirar o tempo aqui da frente. Pronto. Vamos lá. Que, para quem não sabe fazer isso, simplesmente basta você dar um Alt Enter. Não é Shift aqui, é Alt, ok? Legal. Esse daqui são os números. Muito bom. Ponto e vírgula. Então, agora eu preciso testar se esse número é par ou não. Existe uma função que faz isso. Eu vou fazer assim, ó, se é par o número, então 1, se não 0, eu vou somar isso aqui. E aqui eu vou colocar os pares. Ponto e vírgula. Até este momento, se eu colocar aqui pares, perceba ó, que tem 4 pares. Eu preciso colocar o total de números. Então, continuum de num. O meu total de números são 6. Perfeito. A partir deste princípio, eu vou dizer o seguinte, ó. Se eu vou pegar a quantidade de pares que eu tenho, vou dividir pelo total, ele vai me dar um percentual. Se isso for maior que 50%, significa que a maioria dos números são pares, ok? Se isso for verdade, 2. Se não, um só. Ou seja, eu estou simplesmente pegando
o meu valor e testando. Se ele for maior que 50% dos números, então 2, se não 1. Se eu multiplicar isso pela soma dos meus números, toda vez que a quantidade for maior que 50%, ele vai multiplicar por 2. Senão, ele vai multiplicar por 1 e vai trazer o próprio número. Com isso, ó, o 64. Basta apenas agora eu colar esta informação aqui. E claro que, ou melhor, vou colar aqui, ó. Funcionou. Quando eu colo aqui, agora eu estou pegando esta placa aqui. Com isso, eu tenho exatamente o problema resolvido. Neste momento, eu não tinha 16 minutos ainda, tá? Eu já tinha feito boa parte da prova. Então, o que eu fiz? Antes de ir para o exercício 7, que ficava bem mais difícil, que era com 3 placas, eu simplesmente vim para as perguntas bônus, para tentar fazer uma pontuação melhor. Então, qual é o único estado que começa exatamente com a letra do seu código? Então, neste caso, qual é o único estado que começa exatamente com a letra do seu código? Função esquerda, ela vai remover a letra do estado, e aqui eu vou testar. Esse é igual a esse. Vim aqui, pego o único que é verdadeiro, que é o Maranhão. Colo aqui. Simples assim. Dentre todas as infrações listadas, qual a idade mais frequente encontrada entre os condutores? Aqui você tem uma função chamada modo único, onde eu vou vir aqui, selecionar a idade e vou dar um Enter. A função modo, ela retorna aquela que tem o número de maior frequência dentro de um intervalo. Então, é uma função estatística que já resolveu o problema aqui de forma simples. Quantas infrações foram cometidas por veículos do modelo da placa antiga? Esse cara aqui, o que eu fiz para saber se era antigo ou não? Simplesmente, eu dividi isso daqui e eu peguei qual é o caractere do meio, porque ele tem um padrão de 4 letras, asterisco e 5 números, certo? Então, eu criei aqui no dia, aqui, ó, modelo antigo, igual este texto, eu peguei deste cara, ponto e vírgula, a partir do 5º caractere, um só. Vim aqui, selecionei tudo que era asterisco, e tem 518 a minha contagem. Eu vim aqui e digitei 518. 518. Foi desta maneira que eu realizei. Seguindo as regras do nível 6, qual placa teve maior pontuação de infração? Ou seja, como eu já desenhei todo o meu nível 6 aqui dentro de forma simples, aplicando a placa, eu vim aqui no final, colei, só que a minha placa vai ser esta daqui. Eu só peguei toda aquela regra, colei aqui, e aí eu tenho, então, toda a pontuação. Vou limpar o filtro, e aqui no próprio filtro, se eu for no último, você vai ver que o maior é 92. Ele já calculou a pontuação, então eu venho aqui, na nossa pergunta bônus, e digito 92. Opa! Qual a placa? Ah, ele quer saber a placa e não... muito bem. Eu não errei essa bônus, tá? Apesar de ter errado agora. Ele quer saber qual é a placa. Então, vou colocar aqui a placa. Boa. Que teve 92 pontos. E qual placa é um palíndromo? Só uma possibilidade dentro de todas as placas. Palíndromo é uma palavra que, escrita de trás para frente, permanece igual à grafia original, ou seja, se eu trocar os caracteres um por um de trás para frente, tem que dar a mesma coisa. E esse daqui veio bem a calhar, porque eu
e o André, que trabalha comigo, o André Gonçalves, também está participando do Campeonato Brasileiro de Excel. Estávamos estudando exatamente como fazer esse palíndromo, certo? Então, txt texto, eu vou pegar este carinha, que é a minha placa, ponto e vírgula. Vou pegar uma sequência onde todas as placas têm 10 caracteres. Ok? Se eu pegar aqui, 10 caracteres e dizer que o meu final tem que ser 1, vou fechar a função sequência e vou pegar de 1 em 1. Vou fazer para cá. O recurso tabela vai. Placa veículo. Olha só. Então, quando eu pego e falo que a minha sequência tem que ser 1, ele vai fazer de trás para frente. De maneira 863. Então, eu tenho aqui 863. O que aconteceu? 863 é a placa original 595. Legal. Deixa eu... aqui. Aí ele vai pegar só a última. Beleza. Agora sim. Aqui. É isso aí. Eu quero 10 caracteres, de maneira que ele começa no 10 e termina no -1. Ou seja, ele vai fazer agora 595W. Perfeito. Se eu pegar tudo isso aqui e fazer um concat, olha só, eu tenho a ordem inversa. Pego a regra, aplico toda aqui, desta maneira. Só para exemplificar aqui, eu vou pegar se esse é igual a esse. A placa que deu verdadeiro é a que a gente vai levar para lá. Só para mostrar aqui, a função sequência. Se eu coloco aqui 10, sequência de 1 a 10. Se eu falo que eu quero uma sequência, vou pular a coluna, o início começa em 10 e vai até 1, -1 no caso, desculpa. Ele vai fazer 10, 9, ele vai fazer ao contrário. E foi o que eu fiz. Ele pega a primeira posição 10, depois a posição 9, depois a posição 8, e assim sucessivamente para trazer a ordem inversa. Filtrei tudo que era verdadeiro. E aqui, pego a placa do veículo e colo aqui. Até aqui tudo lindo, 990. A grande questão é que, neste momento, eu só tinha 2 minutos de prova, eu não tinha mais 8 minutos de prova. Então, eu parei por aqui, eu fiz 960 pontos, porque eu errei essa primeira. Ao invés de colocar Maranhão, eu não li e coloquei região Nordeste. Por isso que eu errei essa bônus 1. Agora vamos lá para a questão 7, finalmente. A questão 7, ela diz o seguinte, precisamos calcular a pontuação da... Voltamos aqui. Aqui. Precisamos calcular a pontuação da infração conforme a regra do nível 6, ou seja, vai ser igualzinho ao nível 6, porém com algumas alterações. São 3 placas. Ao invés de todos, usaremos somente o primeiro, os 2 dígitos. E ainda tem uma adicional, se for letra maiúscula é 50 pontos a mais, se for minúsculo é 20 pontos a mais. Eu demorei bastante para conseguir fazer isso aqui, mesmo depois da prova, porque eu fiquei tentando fazer desta maneira aqui, com tudo aqui dentro, até conseguir, tá? Mas, vou tentar fazer de uma maneira diferente aqui, que é uma maneira que nós utilizamos bastante para modelar
os nossos dados, tá? Quando a gente está nesses campeonatos. Então, eu vou abrir uma nova, vou colar aqui, ó, esta referência, tá? O exemplo 7 vai ser a minha base. E aqui eu costumo deixar algo assim, que é onde vai ser o nosso resultado, tá? Tem que aparecer aqui exatamente 173. Legal, coluna G. Então, o que eu faço aqui? Primeira coisa, igual proc_x, vou procurar o exemplo 7, dentro da coluna P, para trazer a coluna G, de G a G. As 3 placas para o exemplo 7, ok? E aí, vamos então dividir isso aqui, ponto e vírgula. O delimitador de linha que eu quero é espaço, traço, espaço. Temos aqui as 3 placas. Ótimo. A regra é a mesma. Então, eu vou pegar aqui, vou colar fórmulas, só que ao invés de H6, eu tenho esta placa, esta e essa, ele está calculando a pontuação. Só que tem um detalhe. Esta pontuação, ela tem que ser calculada somente com os 2 primeiros números de cada, certo? Então, na hora de fazer os nossos, aqui ó, paracol, eu não posso fazer o paracol de todos os números que o TXT está pegando aqui. Eu estou pegando todos os números, certo? Então, eu preciso fazer somente dos 2 primeiros e os 2 últimos. O que eu vou fazer nesse caso? E foi exatamente como eu fiz depois. Eu vou simplesmente separar dos meus números. Eu tenho num, e eu vou colocar aqui nuns. Tá? São para colocar os números novos que nós queremos. Eu vou empilhar horizontalmente o quê? A função pegar. Eu quero pegar de num, ponto e vírgula, as 2 primeiras colunas, se bem que ali o paracol são as 2 primeiras linhas. Vamos testar, porque eu não lembro agora. Ponto e vírgula, e eu quero pegar as 2 últimas, menos 2. Nada mudou. Vamos fazer o seguinte. Tira daqui e pega o nuns. Tá? Eu peguei, então, empilhar verticalmente. 4 e 5, 8 e 2. Perfeito, os 2 primeiros e os 2 últimos. É isso mesmo. Então, agora, eu quero saber se é par em nuns e não mais em num. Aqui é nuns também. Se for pares, se não, por nuns, 38. 21 e 24. Vamos ver aqui. Ó, 38, 21 e 24. Essa é a pontuação para cada placa, respectivamente, com a nova regra. Perfeito. O que eu preciso fazer agora? Saber se é maior de idade ou não. Igual proc_x, procura para estas placas, quais são dentro das infrações. Vou pegar pelo condutor mesmo, ok? Vou fazer exato, igual nós fizemos daquela hora. E aqui eu vou fazer um... Tira aqui. Let, condutor, ponto e vírgula, tudo isso.
exata. Quero saber se condutor é igual a maiúscula. Condutor, lembrando que eu poderia fazer isso pela idade, que ficaria bem mais fácil. Exato, condutor maiúsculo, condutor, exato, completo, tem que fechar. Beleza, somente um. Se isso tudo for verdadeiro, então 50, se não 20. Então eu tenho 20, 50, 20. 20, 50, 20, que é para cada um deles, respectivamente. Se eu somar tudo isso aqui, igual, soma 173. Seleciono tudo, dados, testes de hipóteses, atingir meta. Tabela de dados, onde a minha referência é o exemplo 7. Ou seja, ele vai pegar tudo aqui, ó, que for exemplo 7, vai substituir, vai fazer... Ele vai recalcular tudo isso. Então, ele vai procurar a placa do exemplo 111, do 112, dividir ela e fazer todos os cálculos. Copia. Cola. Perceba que eu fiz dentro da meia hora. Eu não sei se o tempo deu certo, porque... Aqui, ó, 1.250 pontos, está resolvido. Não sei se o tempo deu certo, porque aconteceu aquele primeiro detalhe de eu esquecer de começar a gravar. E tem a questão de passar todas as respostas para a folha de respostas também, tá? Então tem esse tempinho aí que, se fosse na prática, ó, eu teria 7 segundos para fazer. E se eu não tivesse já colando lá na folha de resposta, eu teria um grande problema, tá? Então espero que vocês tenham gostado. Pratiquem e até a próxima. Muito obrigado.